Sabe aqueles grupos de WhatsApp de família? Onde fica cada um falando uma coisa, um quer fazer graça, o outro lembra um treco lá do passado da tia, que falava não sei o quê, da mãe que diz não sei o quê, o irmão. Meu, é um mix de personalidade, tudo num lugar só. E às vezes você para pra ler aquilo e fala, hã? Dá um bug na cabeça, né? Pelo amor de Deus. E aí eu descobri que existe o Eneagrama, que estuda a personalidade. Então eu trouxe pra gente aqui uma pessoa que é especialista em Eneagrama e vai contar tudinho. Por favor, o que é Eneagrama? Nossa, esses grupos de famílias é a maior escola para nós aprendermos sobre personalidades, né? Diferentes personalidades. Porém, só o Eneagrama explica essas diferentes personalidades que cada um de nós temos. Então, olha só que notícia maravilhosa. No mundo só existem nove personalidades. Então, você conhecendo a sua, sobra apenas 8 para você entender, conhecer, para melhor interagir. Né? Cada personalidade ela é criada a partir dos 7 anos de idade. Porque desde a barriga da mamãe até os nossos 7 anos, nós vamos sendo moldados com as experiências que vivemos, com aquilo que falaram para nós, com aquelas mensagens que nós nunca ouvimos, com toda tudo aquilo que nos envolve, né? A escola, os professores, dentro de casa, tudo isso vai formando a nossa personalidade. Só que até os 7 anos nós somos essência. E depois dos 7 anos nós adquirimos uma personalidade. É aquela que nós entendemos que nós precisamos desta máscara para sobreviver no mundo lá fora. Então adquirimos essa personalidade. E o Eneagrama traz este conhecimento, essas respostas, esse entendimento para você se auto-entender, se autoconhecer, para então você poder voltar lá para a essência. Sabe aquele tempo de pureza de criança, onde você gostava, você reclamava, você chorava, você expressava, né? Se você queria falar alguma coisa, era verdade, não tem melindres, não tem mimimi. Isso é essência, né? Então o Eneagrama faz esse caminho de volta para a nossa essência. Nossa, que bom seria. Então é uma oportunidade de evoluir em todos os sentidos, moral, espiritual. É um caminho para evolução. Que bacana. E aí, sabendo então que só existe 8 tipos a mais daquele seu, a coisa ficou muito mais fácil, Bem né? mais. Tá, então como é que eu sei, por exemplo, que eu sou número 2? Eu sei porque eu já fiz o teste e já sei o meu número, e isso me ajudou muito. Então, e fala um pouco mais aí dos números para o pessoal, o porquê de números, o porquê de tudo isso. Como só existem 9 personalidades, né? Então, como a Adriana disse, ela é número 2. Ela fez o teste, então é um teste que eu envio, né? E você vai preencher com muita verdade, né? Para não interferir no resultado. Você não vai mentir, né? Para você mesmo num momento desse. Nós mentimos muito para nós mesmos, mas na hora do teste vamos ser verdadeiros para ter a resposta, né? Então, faz esse teste, daí me manda de volta, eu vou analisar todo o teu perfil, como é. E por que nós falamos em números? Só para não ficar preconceituoso, porque cada número tem um tipo de personalidade. Então, ao invés de falar assim, o número 2 é ajudador. O número 1 é o perfeccionista. É melhor ser ajudador do que ser perfeccionista, né? Então, por isso que é colocado de 1 a 9. Mas cada número tem seus lados positivos, todos os números têm, mas tem um lado negativo. Tem os pecados capitais. Nós conhecemos, até pela Igreja Católica, os 7 pecados capitais. Isso. Porém, são 9. Sinto muito em dizer. Não são 7, são 9 pecados capitais. Que é a inveja e o medo, a mais, do que todos aqueles que nós conhecemos. Ira, orgulho, vaidade, avareza, luxúria. medo e inveja. Ok. Tá? Então, em cada personalidade, você vai conhecer se você é um perfeccionista, é um ajudador, é um motivador, já estou falando todos, motivador, individualista, pensador, leal, entusiasmado, líder
e pacificador. Vocês viram que ela sabe, né? Ela disse que não sabe, mas ela sabe. Então, e cada personalidade desta tem um pecado capital, que é o teu lado sombra, aquele que te impede de avançar, de seguir, de evoluir. Porque esse lado sombra é a tua pedrinha no sapato. É aquela que quando você vai evoluir, mas você dá uma deslizada. Desliza. E para assim subir, nós sabemos que a subida, né, é difícil, mas a descida é easy, fácil. Né? Então, esse pecado capital faz facilmente nós avançarmos, né, para a descida e não avante. Então, é muito importante saber, né? Por exemplo, o meu número é o 3, é o motivador. E o pecado capital de todo número 3 é a mentira. Então, cada momento onde a gente comete, né, o número 3, uma mentirinha, às vezes uma bobagem, esse é o momento de se policiar, né? Ao invés de contar aquela mentirinha, tentar ser o mais verdadeiro possível. O número 2, o pecado capital é o orgulho, né? Então, e o número 2 tem orgulho de ser orgulhoso. Tipo, bate no peito, eu sou orgulhoso mesmo, né? Então, assim, também é se policiar, é estar presente, atento para não cometer esse erro repetidas vezes, né, que nos impede de avançar, de evoluir. E é verdade. Depois que eu fiz o teste, eu comecei a perceber que não é um orgulho, às vezes, assim, para um lado negativo, mas é um orgulho do tipo, eu fiz alguma coisa para Clarice e daqui a pouco ela não pegou aquela coisa, não prestou atenção e daqui a pouco lá vem eu e falo assim, pô, mas eu te dei essa coisa. Não é o maldoso, não tá jogando na cara. Mas te dá aquela lembradinha, sabe? Só pra... Exato, porque é o orgulho. Aí se a Clarice não me conhecesse, tipo, já, tá jogando na minha cara, por quê? Aí já rola toda aquela confusão. Ela já me conhecendo, já... Ufa. Essa é a importância de conhecer a sua personalidade, a personalidade das pessoas nas quais você convive. Porque fica muito mais fácil o relacionamento. Imagine isso também para o teu ambiente de trabalho. Você conhecendo qual é a personalidade do teu chefe. Olha, que maravilha! Que maravilha! Você conhecendo a personalidade dos teus colegas de trabalho. Então, se você já sabe que aquela pessoa tem uma personalidade individualista, você já vai ter um certo cuidado para falar com ela, né? Se você sabe que ela tem uma personalidade pensadora, muito calculista, você também vai saber como conviver com aquela pessoa. Então fica muito mais fácil. Eu, particularmente, quando conheci a personalidade de todos os membros da minha família, acabaram os conflitos. Definitivamente acabaram os conflitos. Porque eu passei a entender o porquê que o meu irmão tem a personalidade líder e ele é daquele jeito. E aí o nosso coração enche de compaixão quando conhecemos, porque a gente consegue entender que cada pessoa adquiriu uma personalidade por causa de uma dor da infância, de um trauma, de algum acontecimento, né? E é isso que define essa personalidade de cada um. Então, por exemplo, o meu irmão é a personalidade líder, ele é número 8, né? É assim, todo pitbull, né? Chega intimidando. E isso dava muitas brigas, porque é aquela pessoa que você ia falar, você já sabia que ia ter uma confusão. Hoje, eu entendo, meu coração encheu de compaixão, porque eu entendo que toda pessoa de personalidade líder, o número 8, ele teve que se defender muito na infância. Então, ele precisou arranjar aquela personalidade meio, né, tona defensiva. Então, você passa a entender. Uma outra coisa importante é entender que não é quando falamos em números, não tem nada a ver com numerologia. Eu amo a numerologia, gosto muito, mas não tem a ver com numerologia. A gente só coloca números no Eneagrama, repito, para não ficar preconceituoso, para falar que o líder é melhor do que ser o individualista, tá? Então, é só por isso. E o Eneagrama, ele é realmente tão forte e real que muitas multinacionais no Brasil estão contratando o Eneagrama no RH para poder fazer com os seus operários, com seus colaboradores, porque tem muita gente, por exemplo, tem pessoas que não sabem lidar com números,
Personalidade que não sabe lidar com números e está ali na parte toda matemática da empresa, administrativa. Não funciona. Entende? Então, por exemplo, número 2, não rola para mim, tá na parte administrativa, eu quero estar no meio do povo. O número 2, sabe? por exemplo, tem uma grande facilidade para trabalhar em recursos humanos, né? Assistentes sociais, porque eles são ajudadores. Exato. Por exemplo, imagine um número 9. O número 9 é pacificador. Colocar o número 9 no departamento de compras de uma empresa, acabou. O chefe vai falar assim, esse funcionário é horrível. E ele não é horrível, ele só está no lugar, na posição errada. Porque um número 9, ele não tem o poder de decisão, ele não consegue, ele fica em cima do muro, ele é pacificador, ele não sabe se pende para esse lado ou se pende para esse lado. Então imagina, departamento de compras, ele não vai saber se ele compra esse tecido estampado ou se ele compra esse azul, ele vai ficar em dúvida. Então ele não é um mau funcionário, ele só está no setor errado. Então, entender a personalidade ajuda na parte profissional, você aí que está querendo descobrir qual é a sua carreira, qual é o seu talento, o que você pode estudar, né, que tem a ver com a sua personalidade, o Eneagrama te ajuda muito com essa resposta. Outra coisa que o Eneagrama ajuda, que nós acho que quase nunca falamos sobre isso e é maravilhoso, são as patologias, aonde nós depositamos as nossas emoções. Cada número deposita a emoção em uma parte do corpo. Hoje mesmo eu atendi um Eneagrama, atendi uma cliente e a personalidade dela depositava todas as emoções na garganta, pela dificuldade que ela tinha em dizer não. E ela falou assim, eu vivo com problema na garganta. Ela é número 2? Número 2. Olha eu rouca, eu tô rouca. Tá rouca. Número 2 tem muito problema com não, muito problema de expressar. Né? Nós estamos falando muito do número 2 porque ela é um número 2, pegamos ela como bode expiatório, como exemplo. Mas é interessantíssimo conhecer cada uma das 9 personalidades. Porque quando nós conhecemos, a gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu acho que a minha mãe é número 9, o meu irmão é número tal. A gente fica curioso para saber que personalidade cada membro da família tem. E tem até uma brincadeira que a Clarice fala, que quando você vai conhecer uma pessoa, você já entrega o teste, vou te dar o teste de Eneagrama de presente, você preenche e depois a gente conversa num outro encontro, tá bom? Para saber se a pessoa realmente é compatível. Então ele é ótimo para a empresa, para o seu trabalho, para o relacionamento entre a família, para o relacionamento amoroso. Então o Eneagrama é algo sensacional. Vai estar aqui para você os dados da Clarice, para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas e marcarem o Eneagrama, porque vai mudar a sua visão de você e do mundo. Imagine você conhecendo aquele gatinho, aquela gatinha, aí você chega e fala assim, você pode preencher esse teste antes? Para ver se nós temos compatibilidade, porque o Eneagrama também mostra a pessoa mais fácil e a melhor para você conviver, e mostra aquela que é a pedra no teu sapato. Não quer dizer que aquela pedra no sapato você vai excluir da tua vida, mas tem muito para dizer, essa pessoa tem muito para ensinar para você. Então o Eneagrama também mostra essas duas personalidades de bom conviver e de difícil convivência, mas que tudo tem um sentido, um porquê para a tua vida e para a sua evolução. Então, eu sempre... Podemos terminar? Claro. Então, senão ela vai continuar aqui me explorando, fazendo mais perguntas. Então, eu sempre digo, permita a você se conhecer. Seja você o seu maior investimento. Até mais. Até. Eneagrama. Tchau, tchau.